Bom dia, pessoal. Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Mário de Andrade, que é um dos principais nomes da primeira geração modernista, tá? E foi um dos autores que são um dos precursores, né? Um dos responsáveis pela Semana da Arte Moderna. Então, eu grifei algumas partes aqui, eu estou utilizando o livro-texto de vocês, tá? Aqui é a página 158, pra gente poder... Como eu não tenho apostila, né? Então, pra gente poder se situar. Bom, o Mário de Andrade nasceu em São Paulo e ele foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna em 1922, né? Logo, se tornou um dos líderes do movimento. Lembrando, pessoal, o que é importante a gente saber em relação à Semana da Arte Moderna? Que ela vai quebrar, né, todos os paradigmas daquilo que a gente tinha como entendimento da tradição, né, lá do parnasianismo, do simbolismo. A Semana da Arte Moderna ela vai quebrar com tudo isso. E o Mário de Andrade, ele é um dos nomes que vem totalmente contra essa literatura que era baseada lá em palavras rebuscadas, que era baseada no tradicionalismo, tá? Ele vai trazer, principalmente dentro da linguagem, uma nova roupagem para a linguagem, essa liberdade de criação, né, dentro do texto. É o que nós vamos ver aqui agora. Tanto é que ele é conhecido como uma poesia militante, né? Uma das principais obras que ele tem é a Pauliceia Desvairada. Outro ponto importante, a gente vai ver também muito sobre a questão aqui, né, do avanço da cidade de São Paulo, então é muito recorrente a gente ver sobre a cidade de São Paulo dentro dos textos, tá? Então ele lança, né, no mesmo ano da Semana da Arte Moderna, o livro Pauliceia Desvairada, que vai fazer uma referência à Grande São Paulo, tá? Era um livro de divulgação dos princípios modernistas que o escritor começava a praticar. Essa escrita poética que trazia qualquer nova postura dos erros da fala popular. Então aqui a gente já não vai ter mais essa linguagem rebuscada que nós tínhamos lá, principalmente no parnasianismo. Mas aqui a escrita poética ela vai se aproximar cada vez mais da fala, né, popular, da fala da maneira como nós, do modo coloquial, da maneira como nós falamos, né? Aqui também a gente já vai fugir daquela estrutura clássica do soneto, vai utilizar isso então agora versos brancos e livres, né? Porque é na poesia moderna, a partir do modernismo aqui, então existe essa liberdade de criação, porque eles apontavam que as temáticas que eram trabalhadas, elas não caberiam dentro de uma estrutura, né? Que o poeta ele teria que ter a liberdade de criação. E o Mário de Andrade ele vai utilizar essa poesia de militância estética. Por que militância estética? Justamente por esse sentido de fugir, né, daquele plano, de fugir daquele modelo que era tradicionalista. Aqui, então, ele vai militar justamente nesse sentido de ter essa liberdade, tá? E claro que aqui, pensando na temática, vai acompanhar o quê? Esse clima de modernização e industrialização da cidade de São Paulo. Por isso, né, o próprio nome Pauliceia Desvairada, né, faz uma referência à cidade de São Paulo, tá bom? Continuando aqui, grifei os pontos principais, tá? Então, o que o escritor tem como ponto principal? O que Mário de Andrade ele buscava, que é aquilo que ele acreditava, aquilo pelo qual ele lutava? Não submeter a expressão poética aos rigores formais convencionais, como a métrica regular e a rima. Então, como a gente tinha falado, né? Ele queria uma poesia que não fosse mais dentro dos moldes, dentro dos padrões. Ele queria poder ter essa liberdade de criação, né? Então, olha aqui, por exemplo, quando a gente acompanha o texto aqui, não necessariamente que haverá rimas, né? Então, olha só, minha vida original, ouro, morno, ciúmes, né? Então, nem tudo necessariamente vai existir a rima, nem tudo necessariamente vai existir essa métrica regular, essa questão formal, né? Mas busca-se justamente essa liberdade de criação. Tem um poema aqui que depois vocês podem ter a análise aí na apostila de vocês. Olha só, São Paulo, comoção de vida. Percebam como, né, a cidade de São Paulo sempre vai estar presente nos textos, porque é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que naquela época, né, estava se desenvolvendo um grande centro, tanto no sentido artístico quanto industrial. Então, é o principal nome, tá? É a cidade de São Paulo. A partir da segunda metade da década de 20, ele começa a intensificar, então, as pesquisas no quê? Na cultura popular,
Tá vendo como quebra totalmente com aquilo que nós tínhamos no parnasianismo, que ia pegar, por exemplo, um vaso grego e enaltecer esse vaso grego, não dando liberdade, né, para se falar, e quanto mais rebuscada era as palavras, melhor ainda era no parnasianismo. Aqui não, aqui a gente volta-se para a cultura popular, volta-se para o povo, né. Nós temos aqui também um período marcado por questões revolucionárias, né, quando tem a questão do tenentismo e da coluna Prestes, que são movimentos que manifestavam a insatisfação dos militares, das camadas médias, que ia conduzir depois para a Revolução de 30. Então foi um período marcado aqui por muitos conflitos. É nessa mesma época que ele vai escrever um de seus suas principais obras, que é o livro Macunaíma, tá? A apostila de vocês traz até um resuminho aqui e a gente vai discutir. O que acontece? Olha só, olha o período que nós estamos passando, de 1930, que vai até mais ou menos 1945, que é quando Mariano de Andrade falece. Então, nesse período, é um período de muito conflito, né? Porque a gente teve nessa época aqui, dando início já, né, a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer reflexões, né, sobre a expressão estética, mas voltada para a temática social. Aqui já não tem como mais eu falar sobre a questão da ordem da poesia no sentido estético propriamente dito. Não tem como, não cabe, o momento já não é mais de falar somente da arte pela arte, mas eu preciso trazer essa temática social. Por isso que a militância não fica somente estética, mas ela também vai virar uma militância política, porque já não tem como mais, né, falar somente do sentido estético. Por mais que ainda exista essa poesia lírica, ela se volta o quê? Para denunciar a miséria e a marginalização social, tá? Então, porque é um período de guerra, um período de conflito, não tem como eu falar somente do lirismo e abandonar as pessoas que estão passando fome, que estão passando por dificuldade. Então, todo esse período conturbado vai se relacionar dentro da literatura. Pensando numa das maiores obras dele, e nós temos então Macunaíma. O que a própria Macunaíma vai, o que o livro Macunaíma vai retratar? Como o próprio autor diz, ele é um romance de rapsódia. O que é rapsódia? São narrativas de origem popular, então ele vai buscar, lembra aqui que nós vimos, né, que ele vai trabalhar muito a questão da cultura popular? Pois então, aqui nós temos o que? Ele vai buscar nessa narrativa de origem popular, então vai ter muitas lendas, histórias indígenas, tá? Então, trazendo referência a essa história do povo, a nossa história, tá? Então, e olha só, aqui o subtítulo do Macunaíma é o herói sem caráter, tá? Então nós temos aqui de um lado a ausência do comportamento moral exemplar e do outro a inexistência de características permanentes do herói. Então um herói sem caráter, ele vai quebrar, né? Porque se ele é herói, ele é um personagem de caráter com atitudes louváveis, e aqui o Macunaíma já é diferente. Olha só, o Macunaíma, quando ele nasce, não, então era um índio negro. Quando ele nasce, ele demora a falar, e quando finalmente ele vai falar, a primeira frase dele é: ai, que preguiça. Ele era enganador, ele enganava os seus irmãos, né? E olha só, danadinho, porque gostava de brincar. Aqui esse termo brincar no livro tem um sentido sexual, né? Então ele gostava de brincar, safadinho, né? Com as moças lá da aldeia. Nessa questão, ele conhece a Si, se apaixona e tem um filho com ela. Contudo, né, o filho deles acaba falecendo. Si fica muito triste, né, com a perda do filho. O que vai acontecer? Ela vai, então, se tornar uma estrela, tá? Então, é como se ela tivesse falecido, né? E aí, ela, para que Macunaíma não sentisse falta dela, ela deixa o Muiraquitã como lembrança, uma pedra preciosa. O Macunaíma acaba perdendo esse Muiraquitã. Quem encontra, né, é o Piaimã, que é um gigante antropófago. Lembra lá das revistas, né, da antropofagia? É aquele que ele vai deglutir, né, o que a questão é... Quando a gente pensa aqui na questão da literatura, é trazer aquilo que era lá da Europa, trazendo uma nova referência aqui, então, dentro do Brasil. Então, o que a gente tem aqui? Ele se muda para São Paulo, novamente aqui nós temos São Paulo, né?
e assume a personalidade de um comerciante. Lembra lá do desenvolvimento da própria cidade de São Paulo? Justamente. Então, aqui, o Macunaíma vai com seus 2 irmãos para tentar recuperar o Muiraquitã, né? Nesse processo que eles vão, eles sofrem uma metamorfose, eles sofrem uma mudança quando eles chegam a São Paulo. Macunaíma, olha só o que a gente tem aqui, que era um preto retinto, se torna branco de olhos azuis, Jiguê, cor de índio, e Manapê continuou negro, mas com a palma das mãos e a ponta dos pés mais claras. Então lá eles vão viver várias aventuras lá em São Paulo, até que eles conseguem recuperar o Muiraquitã, né? Chegando lá na tribo do Amazonas, o que acontece? Ela estava extinta. Olha, várias reflexões que a gente consegue fazer através dessa obra, né? Os 2 irmãos acabam brigando, Macunaíma fica sozinho, né? Como ele não consegue lidar com a solidão, se joga nos braços da Yara, que faz parte do que? Do nosso folclore brasileiro. Por fim, ele sobrevive, né? Porque a lenda é que a Yara é uma sereia que encantava, que enganava os homens, né? Ele sobrevive às mordidas dela, porém já com muitos pedaços faltando. E aí o que acontece? Ele se cansa disso, sobe ao céu e vira uma estrela. E é justamente pensando nisso que muito se questiona se a obra Macunaíma é um símbolo do Brasil, né, da brasilidade, porque a gente tem vários traços voltados para a questão popular, voltados para a questão da nossa cultura, né, sendo como um retrato do Brasil. E olha só a questão que são levantadas é justamente aqui, ó, as oscilações semelhantes se encontram no herói do romance, uma mistura de coragem e covardia, esperteza e ingenuidade. Então, bem típico do brasileiro, né? E dentro dessa obra também vão ser exploradas várias características linguísticas, tá? Então, olha só, linguagem infantil, expressão típica do contador de histórias, tá? Então, várias questões linguísticas são abordadas dentro da obra Macunaíma. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Eu fiz algum desses grifos aqui, vocês podem grifar no livro-texto de vocês, fazerem anotações, tá bom? E o próximo passo é fazer os exercícios.